Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula. Eu sou o professor Alan e estarei abordando nesse vídeo os conceitos relativos a retas paralelas, retas ortogonais e interseção entre retas. Gente, esse vídeo aqui faz parte da playlist Função Afim para o Enem. Então nessa playlist vão existir outras videoaulas sobre a teoria das funções afim e na sequência dessas videoaulas vou estar incluindo questões que já caíram em Enem vestibulares anteriormente, fazendo a resolução comentada. Neste sentido, o canal também conta com outras playlists, com parte teórica e resolução de questões voltadas para o Enem, como por exemplo, porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, problemas do primeiro grau para o Enem, geometria plana para o Enem. Então em todas essas playlists, mesma ideia. Teoria, exercícios e probleminhas, né, que caem em vestibulares. Então, gente, voltando aqui para o vídeo. Retas paralelas, ortogonais e interseção entre retas. Vamos começar com as duas primeiras, retas paralelas e ortogonais, que são posições relativas entre retas. Normalmente, esse conteúdo ele é visto, né, essa questão de retas paralelas, quando se estuda geometria analítica lá no terceiro ano. Porém, a gente pode também incluí-los aqui em função afim. Afinal, o gráfico das funções afins são o quê? Retas. Então a gente pode estar brincando aí com esses conceitos também. Beleza? Olha, retas paralelas. O que vem a ser retas paralelas, gente? São retas que têm a mesma inclinação em relação ao eixo x. Né? Então, por exemplo, se eu pegar essas duas retas aqui, ó, eu vou chamar aqui um ângulo alfa, né? A inclinação a esse ângulo. Assim, a inclinação pode ser tanto ângulo quanto A, viu? Não confundir, os dois têm valores diferentes, mas costumam receber o mesmo nome. Então aqui está a reta R e a reta S. Para nos ajudar, vamos imaginar que R tem uma equação da forma assim, ó, f de x igual a A1x mais B1, ou seja, o coeficiente angular da reta R é A1, o coeficiente angular linear da reta é R, B1. E S dada por G de x igual a A2x mais B2. No mesmo sentido, coeficiente angular da reta S, coeficiente linear da reta S, certo? B2. Então, RS tem essas equações aqui, quando olhadas no plano. E aí eu pergunto, qual a condição para que R seja paralela a S em termos dos coeficientes? Essa condição é a seguinte, ó, R vai ser paralela a S se e somente se os coeficientes angulares de ambas as retas forem exatamente o mesmo. Então eu vou dizer que essas retas são paralelas, tá certo? Agora, e a condição de ortogonalidade, certo? O que é duas retas serem ortogonais? Vou fazer um desenho aqui para a gente entender bem. Ó. Eu tenho aqui a reta R, e aí a reta S eu vou desenhar o quê? Formando um ângulo de 90 graus, né, com R. Pronto, então elas são ditas ortogonais se elas formarem um ângulo de 90 graus, tá certo? Qual a condição em termos de coeficientes que eu devo satisfazer para ser ortogonal? Semelhante a essa condição aqui. Olha, observe que para uma reta R ser ortogonal a S, o símbolozinho aqui é duas retas, né, paralelas, né, inclinadas, aqui é um T de cabeça para baixo. Né? Então R é ortogonal a S se e somente se o coeficiente angular de uma delas for o inverso do simétrico do coeficiente angular da outra. O que é isso, o inverso simétrico? Eu inverto o número, a fração correspondente, e troco o sinal dele. Se ele for positivo, fica negativo, se for negativo, fica positivo. Certo? Ou seja, é o inverso do simétrico. Beleza? Nesse sentido, eu preparei dois exemplos aqui, tranquilinhos de se fazer. O primeiro deles é o seguinte, ó, determine a equação da reta S que passa pelo ponto 2, menos 1 e é paralela à reta R, que tem essa equação aqui, y igual a 3x menos 1. Então, gente, vamos tentar fazer um desenho parcial dessa coisa. Não precisa nem ter o plano cartesiano, não. Só vamos aqui, ó, entender o que está acontecendo. Então, eu quero essa condição aqui, que R seja paralela a S, tá certo? Para elas serem paralelas, quer dizer, o ângulo que elas formam com o eixo X, né, vamos desenhar só o eixo X aqui, ele é o mais importante nesse conceito, tem que ser o mesmo, ou seja, a inclinação aqui tem que ser alfa. Mas isso quer dizer o quê? Que o coeficiente angular, ou seja, minha reta R tem essa equação aqui, ó, 3x menos 1. Minha reta S, ela tem que ter uma equação onde esse 3 aqui se repete também. Então ela tem que ser uma equação da forma o quê? 3x mais P.
Então basta eu achar somente o quê? O B. Porque para ela ser paralela a esses coeficientes aqui, ó, angulares, tem que ser o quê? Iguais. Então nesse caso, eu sei o seguinte, que o ponto pertence à reta S. Ó. Eu sei que o ponto 2 menos 1 pertence à reta S. Ou seja, se eu substituir 2 em x, vai ter que dar menos 1 em y. Aí eu vou ficar só com a variável aqui, o valor de b, né, que eu vou achar, vou obter. Então, substituindo aqui, eu tenho o seguinte, ó, menos 1 em y é 3 vezes 2 mais b. Daqui o que vai acontecer? Ó, b vai ser quem? Eu vou passar o 6, né, vai dar 6 aqui, eu vou passar o 6 para o outro lado, vai ficar o b de um lado e menos 6 passando para o outro. Então vai ficar assim, ó, b igual a menos 1, que já estava desse lado, menos 6, implica que b é menos 7. Ou seja, a equação da reta, que é o que ele pede, é qual? Y igual a 3x menos 7. De fato, ela é paralela a esta. Falta a gente dar uma testada. Ó. 3 vezes 2, 6. Menos 7, menos 1. Beleza, bateu. Duas informações, você tem a equação da reta certinho. Vamos agora para o outro exercício. Ó. Exemplo. Determine o zero da função cujo gráfico é uma reta que passa pelo ponto 1, 3 e é ortogonal a esta aqui, a reta R. Então o que a gente quer? De novo, um desenhozinho para nos auxiliar aqui com o problema. Então eu tenho aqui uma reta. Né? Então aqui está R e aqui está S. Então, elas vão ser ortogonais quando, ó, quando o coeficiente angular dessa, né, então, a gente pode chamar até assim, ó, AR, né, foi o caso do paralelo, né, AR foi o quê? Igual a AS, né. Então a gente pode usar o AR e o AS aqui. Então nesse caso aqui, ó, o coeficiente angular da reta R tem que ser menos 1 sobre o coeficiente angular da reta S, ou o inverso, né. Se eu preferir também o AS, porque como eu tenho R, né, vai ser também o inverso do outro. Então, eu não preciso escolher entre 1 e 2, entre R e S, não. As duas coisas são verdadeiras, né? Claro, se eu fizer o produto cruzado aqui, ó, voltar a S vem multiplicando, a R vem dividindo. Então, eu tenho isso aí. Então, o que acontece, gente? Observe, ó, eu tenho que a reta R, ela tem a equação o quê? Y igual a 2 terços de x mais 3. Então, minha reta S tem que ter equação quanto? Eu tenho que inverter esse número e trocar o sinal. Que é o inverso desse cara. É 3 sobre 2, só que agora eu pego o que? O simétrico dele. Certo? Então é menos 3 sobre 2x mais b. De novo, recaiu no problema de achar só o b. Por quê? Porque o ponto eu tenho, ó. Então, ponto 1, 3 eu tenho. Então, se eu jogar 1 em x e fizer a conta, tem que dar 3 em y. Então, substituindo, eu tenho aqui o seguinte, ó, 3 em y é menos 3 sobre 2 vezes 1 mais b. Então, eu passo esse cara somando, menos 3 sobre 2 vezes 1 vai dar menos 3 sobre 2, né? Passa para cá, vai dar mais 3 sobre 2. Então, b vai dar quem? 3 mais 3 sobre 2. Tirando o MC aqui, né, vai dar 2. 6, 2 vezes 3... 6, né? Porque vai dar 2 dividido por 1, 2. Vezes 3, 6. Mais 3, 9 sobre 2. Então, esse é o valor de B. Então, minha equação da reta S, ela é dada por isso aqui, ó. Y igual a menos 3 sobre 2x mais 9 sobre 2. Então, pensa que é uma conta bem simples. Ó. De fato, ó, são perpendiculares, porque inverteu o número. Né? Se fosse aqui 3, para ele ficaria 1 terço, né? Negativo. Se fosse menos 4, ficaria 1 quarto, né, positivo, porque é menos 4, aí você inverte, fica menos 1 sobre 4, troca o sinal, fica 1 sobre 4 positivo. Então assim, a ideia é sempre o quê? Inverter essa fração aqui e trocar o sinal dela. Aí, beleza, perceber que só faltou para mim o quê? O valor do coeficiente linear dessa reta. Aí eu uso o ponto pelo qual ela passa. Tá certo? Esse ponto tem que, o B tem que satisfazer a ele. Beleza? Então, tá aí a resposta. O que acontece, gente? Considerando retas R e S nesse mesmo formato, agora vamos falar de interseção entre retas, né? Então aqui só para a gente relembrar, ó, R é isso aqui, ó, f de x, que vai ser A1x mais B1, e S vai ser g de x igual a A2x mais B2, certo? Então eu estou considerando essas duas retas aqui. Como é que eu
faço para achar a interseção R, interseção S? Olha, aqui são duas etapas. Na primeira etapa, eu vou achar o x de interseção, digamos assim, que é o quê? Eu vou pegar aqui, eu quero x de interseção, botar um símbolozinho assim, um U para baixo, né, para lembrar que é uma interseção. Você pode estar botando outra simbologia que você quiser. Eu quero o x de interseção tal que f desse x seja igual a g desse x de interseção. Ou seja, eu igualo as duas funções e acho esse cara. Na segunda etapa, porque eu estou querendo aqui o ponto de interseção, né? Na verdade, eu quero a interseção, ela vai ser formada por um x e por um y. O y de interseção, ele vai ser, na verdade, o f desse x que eu achei no passo anterior, ou, se eu preferir, o g. Por quê? Porque na interseção essas retas são iguais, tá certo? E por serem iguais, eu posso usar qualquer uma das duas que eu substituir esse cara aqui, tá certo? Vai dar o mesmo valor. Isso é fato, beleza? Nesse sentido, um exemplinho molezinha para nós aí, ó. Vamos lá. Vamos resolvê-lo aqui, ó. Ó, o que diz? Determina o ponto de interseção entre as retas R, y igual a 2x mais 3 e S, y igual a menos x mais 6. Gente, ó, uma coisa. Esse problema aqui, embora ele não esteja contextualizado, mas como é que isso aqui vem na prática, por exemplo? Olha, esses conceitos aqui, ele tem muito a ver o seguinte, com problemas do tipo, eu tenho uma empresa A, tem um faturamento, ele dá lá uma função, né? No caso linear, digamos assim, que nem essa, vai ser uma reta, e no outro caso, uma empresa B tem outro faturamento, outra função. Aí ele faz a pergunta, a partir de que, quer dizer, onde as empresas, né, em qual momento as empresas possuíram o mesmo faturamento? Quer dizer, a gente imagina que sejam retas que vão se encontrar em algum ponto. Então, essa interseção, esse encontro, ou seja, onde elas vão ter o mesmo comportamento pontual, é exatamente a interseção. Certo? Então, assim, não é difícil imaginar probleminhas envolvendo esse conceito. Claro, a gente ainda vai chegar nesse problema. Provavelmente na próxima videoaula eu vou estar falando de inequação, aí depois a gente vai fazer uma ou duas videoaulas só para resolver probleminhas, não necessariamente que caem em Enem vestibulares, porque eu vou estar resolvendo de uma maneira um pouco mais assim, estudando o problema, entendendo os conceitos dentro. Depois, claro, a gente acrescenta questõezinhas referentes a Enem vestibulares também, tá certo? Então vamos lá. Interseção entre essas retas. Então eu quero isso aqui, ó. Quero achar R inter S. Olha, para eu achar isso eu igualo as equações. Então eu vou pegar, ó, a minha equação R, ela é uma f de x, eu vou trocar ali o y por f de x, né? Ela é da forma f de x igual ao quê? 2x mais 3, e S é uma coisa da forma g de x igual a... São funções diferentes. Embora a gente pode usar y e x para as duas, né, mas é legal identificar como funções diferentes. Então eu quero a interseção delas. Então na primeira etapa, ó, eu vou igualar essas funções, f de x igual a g de x, que é equivalente ao quê? 2x mais 3 igual a menos x mais 6. Aí aqui é só resolver, gente. Só resolver mesmo, ó. Então, passo o menos para cá, ó. Então fica 2x mais x, ele passa positivo, e o 3 passa negativo. 6 menos 3. Então vai ficar o quê? 2x mais x vai dar 3x igual a 3. Daqui eu tiro que x vale 1. Então este aqui, gente, é o x de interseção. Tá certo? Ou seja, a abscissa onde essas funções são iguais. Agora, qual a ordenada? Aí a ordenada é só pegar o seguinte. O y de interseção vai ser o f do x de interseção, por exemplo. Que vai ser o f de 1, que vai ser quem? Quem é o f de 1? 2 vezes 1 mais 3 vai dar 5. Então, a interseção R, interseção S, é quem? É esse ponto aqui, é o ponto 1, 5. Certo? Pronto, elas se intersectam somente nesse ponto. O que acontece? Então, você percebe que é só igualar. Uma informação, né? Uma coisa interessante para você observar. Você poderia substituir esse 1 aqui também nessa, ó. Menos 1, né? Ia ficar menos 1 mais 6 também daria 5. Claro, se é a interseção, na interseção os conjuntos o que são o que? Iguais. Então, por isso que eu coloquei aqui a observação. Você poderia substituir tanto em F, o valor achado aqui, depois de resolver essa igualdade, quanto em G.
tá certo? Então é isso aí, espero ter entendido. Qualquer dúvida, gente, joga aí nos comentários, tá certo? Aqui são videoaulas condensadas. Se você quer um estudo mais aprofundado, por exemplo, você está lá no segundo ano do ensino médio, eu recomendo, e tem ainda tempo, né, antes do terceiro ano, que é onde você faz o Enem, eu recomendo que você assista as videoaulas, né, ou antes, né, no primeiro ou no segundo ano, né, do ensino médio. Eu recomendo que você assista as videoaulas da playlist Matemática do primeiro ano do ensino médio. Lá existem todas as videoaulas, desde conjuntos até função logarítmica, e lá eu explico tudo, todos os detalhes. Faço uma porrada de exercícios, tá certo? De exemplos, né? Mais exemplos que aqui. Aqui eu estou botando uma coisa mais condensada. Por exemplo, eu estou falando de 3 conceitos numa aula, 4 conceitos. Então, nesse caso aqui é mais uma playlist, né? Essas playlists que eu estou falando para o Enem, específico para o Enem, tem sempre no título tal assunto para o Enem. Elas são para pessoas que já estão, ou seja, para indivíduos que já estão com uma certa familiaridade, ou querem apenas revisar. Pô, já viu o conteúdo todo, mas quer dar uma revisada nos principais assuntos. Elas são ideais, tá certo? Mas se você está ainda capenga, está com muita dificuldade, é bom estudar, né, lá na playlist mais expandida, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Dúvidas, de novo, só jogar nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.